A Pixar é conhecida por suas grandes animações e detalhes em seus filmes, e no seu último filme que estreou não foi diferente. E hoje eu trouxe para vocês algumas dessas referências. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se para ver mais vídeos com easter eggs e referências. E não se esqueça de deixar o seu like. Vamos ao vídeo. O nome do personagem 22 não foi dado por acaso. Eles deram esse nome porque desde a criação da Pixar foram criados 22 filmes. Isso é meio estranho, mas quando o filme estava em desenvolvimento, antes de ninguém saber das condições de 2020, vocês sabem do que eu estou falando. Em uma parte dos créditos está escrito: criado e produzido na Disney Pixar Studios e em casa, pelo menos a 6 metros de distância um do outro. Uma das lições mais importantes que podemos aprender no filme é que a ambição é perfeita, mas não é a única coisa na vida. O Joey acaba indo a uma aventura maluca que o força a aprender a missão dele do jeito mais difícil. E se ele prestasse mais atenção, ele teria aprendido a sua missão em menos de 20 minutos. Enquanto Jerry explica o verdadeiro significado da missão, o Joey simplesmente não escuta. No filme, podemos ver que a 22 tem muitos mentores famosos, como Carl Jagg, Muhammad Ali e Abraham Lincoln. Mas, se você pausar o filme e ver a parede de mentores da 22, você pode encontrar os nomes bem interessantes, como Joan of Arc, Martin Luther King Jr., o artista de quadrinhos Jack Kirby e lendas da Disney como Joey Grant e Joey Raft. A cantora com quem o Joey foi convidado para tocar também tem uma referência no filme. É um dos filmes mais recentes da Pixar, 2 irmãos e uma aventura. Você pode ver um dos CDs dela na prateleira. Quem sabe talvez essa seja a música que o pai deles está dançando, por mais que ele esteja sem cabeça para chutar. Quando Joey chega no Great Beyond, ele encontra algumas almas perdidas, e quando Joey está em pânico, ele corre em direção a algumas almas. A alma de uma mulher coreana grita: "Não estou usando calças", e ela esconde a parte de baixo, e parece que nenhuma outra alma se importa com isso. Quando Joey está no corpo do gato, ele rouba uma fatia de pizza na cidade de Nova York, e encontra um rato fazendo o mesmo. Você deve estar pensando que isso é uma referência a Ratatouille, mas é uma filmagem de um meme popular de um rato carregando uma pizza na cidade de Nova York. O grafite atrás dele está escrito A113. Esse é o número da sala do Instituto de Artes da Califórnia, onde vários animadores da Pixar estudaram. E no filme podemos ver a caixa de comida chinesa, que foi vista pela primeira vez em Vida de Inseto, e desde então apareceu em Toy Story 2, Monstros S.A. e Ratatouille. E também apareceu em 2 cenas de Divertidamente e em Os Incríveis 2. E podemos ver a mesma caixa na mesa do gerente. E quando a 22 está no corpo de Joey, esbarra uma lata de lixo e podemos ver a caixa novamente. Quando Joey está passando na cidade, podemos ver o nome Portnozo, que é uma referência ao próximo filme da Disney, Luca. Quando Joey está no salão, ele e a 22 visitam um doutor. E nesse salão, vemos o doutor segurando uma criança. Essa estátua é idêntica às estátuas encontradas nos parques da Disney, que mostra o Walt segurando um rato. Quando Joey sai da oficina feliz da vida, por causa das notícias animadoras que ele teve, ele cai em um bueiro. E no fundo, vemos uma van da empresa Whitlow, que ao contrário é o Walter, uma homenagem ao Walter Elias Disney, fundador da empresa Whitlow Enterprise. No filme, o seu ex-aluno o apresenta como Cat. E essa é uma gira para quem toca jazz com perfeição, mas também é uma ironia, visto que o Joey habita o corpo de um gato. E temos as referências no salão de tudo. Podemos ver uma alma acertando um alvo, e isso é uma referência ao filme Valente. Quando o bicho grilo conta que está na Terra, podemos ver na sua camisa escrito Living the Dream, ou Vivendo o Sonho, apropriado por alguém que está vivendo em transe. O símbolo hip da paz no broche também é usado na âncora do barco, além do pombo com um ramo de oliveira, outra representação popular da paz. Na barbearia, existe um jovem chamado Paul que fica falando dos fracassos musicais do Joey. Joey deduz que ele faz isso simplesmente porque está tentando esconder os fracassos musicais dele. E para quem não sabe, esse personagem é interpretado pelo ator e músico David Diggs, conhecido por seus papéis na Broadway, em Hamilton e filmes como Wonder e Blind Spot. Entre os objetos do Salão de Tudo está a nave do Wall-E, o dirigível Up, que apareceu em Altas Aventuras. Temos o Big Ben, que é uma referência a Carros 2.
O carro do Pizza Planet, que vem aparecendo em todos os filmes da Pixar, a luminária do curta-metragem Luxo Jr., que se tornou um mascote da empresa, e no quarto da 22 tem mais easter eggs. Podemos ver a bola da Pixar e também temos o Flamingo. O filme Soul não é apenas uma animação. Como todos sabem, a Pixar gosta de mexer com o coração de todo mundo, e com Soul não foi diferente. E uma das lições já aprendidas no filme é que as pessoas passam a vida tentando conseguir algo que elas acham ser importante para elas, e quando conseguem, já não se sentem tão felizes como esperavam. E o filme nos ensina a valorizar as coisas pequenas da vida. E se você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal e deixe o seu like. E deixe aí nos comentários qual foi a lição que você aprendeu do filme.